A depressão tem cura? E aí, o que você acha? Vou responder uma pergunta de uma seguidora. Eu achei muito interessante. Ela trouxe assim: depressão tem cura? Porque eu choro, mesmo estando muito feliz. Isso me levou a trazer uma resposta assim bem detalhada para ajudar outras pessoas que também têm esta dúvida. Muito prazer, eu sou o psicólogo Ademar Oliveira, atuo há mais de 15 anos e neste momento trazendo devolutivas no contexto da psicologia clínica. Pois bem, para compreendermos se a depressão tem ou não tem cura, o primeiro passo é entender que tristeza não é depressão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas falam assim: eu estou triste, né? Não estou bem, né? Meu cachorro morreu, né? Uma pessoa foi embora, terminamos o namoro, eu não consigo estabelecer foco e de repente acho que estou com depressão. Calma, tá? A tristeza é um sentimento comum da vida. Nós ficamos tristes quando temos ruptura num casamento, num namoro, né, numa amizade, quando entramos num projeto novo, deixamos pessoas para trás, enfim, né, são tristezas que passam. Agora, na depressão, não. A depressão é um estado que se mantém por um período, por um tempo além do razoável, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, o que nós temos de sintomas, que é bem interessante trazer antes de responder a pergunta: será que depressão tem cura? Então, assim, a pessoa começa a ter distúrbio de sono, tá? Acorda no meio da noite, de repente não consegue mais, né, dormir. Ponto. Alteração de apetite, come muito ou come pouco, tá? Nada mais dá prazer, é o que a gente chama de anedonia. Então, se ela tinha o hábito de correr, de caminhar, né, de assistir filmes, novelas, de viajar, de ir para festas, e aí de repente tudo muda, tá? Não sente prazer para mais nada, tá? Irritabilidade, está sempre nervosa, de manhã, tarde, noite, né? Tá sempre no limite, sempre naqueles 5 minutos que a gente chama. Adia projetos, deixa tudo para amanhã, vai começar um curso, depois termina, sempre na segunda-feira, na terça, deixa para depois. É o que a gente chama de procrastinação. Ansiedade, né? Tá sempre ansiosa, tá sempre angustiada. Pensamento vago, né? O que é isso? Né? A pessoa tá ali conversando no meio de várias pessoas e de repente ela para e fica, né? Começa a olhar pro nada, tá? E diminuição da libido, tá? Diminuição de sexo, né? De relações sexuais, diminuição de prazer para tudo, né? Por exemplo, abraçar, né? A gente abraça a pessoa, parece que não sente mais, parece que virou uma geladeira. Ponto. E aí tem a medicação. A medicação, ela vai melhorar esta comunicação entre neurônios e uma substância que nós chamamos neurotransmissores. Então, os neurônios, eles se comunicam com os neurotransmissores, né, que são essas substâncias químicas. E aí, em condições normais, ou seja, quando a pessoa está lá sem qualquer sinal de depressão, essa quantidade de neurotransmissores é suficiente, né? Suficiente para a gente viver bem, para a gente seguir uma rotina. Só que quando nós estamos em crise depressiva, e aí essa substância química, ela cai consideravelmente. Então, a comunicação entre neurônios e essa substância química, que são os neurotransmissores, né, tem uma queda, e a partir dessa queda nós começamos a ter esses sintomas que eu apresentei agora há pouco. Então, é a anedonia, é a procrastinação, é distúrbio de sono, alteração no apetite, alteração no relacionamento, na escola, na rua, no trabalho, no casamento, ruptura, dificuldade de elaboração de qualquer tipo de conflito, tá? E aí, para entender se depressão tem ou não tem cura, é importante conhecer a causa, né? O que será que causa a depressão? O que nós precisamos entender aqui, assim, de uma forma simples, gente? Estou tentando ser o mais objetivo possível, tá? O que nós precisamos entender? Que a depressão, ela é crônica e multifatorial. O que é isso? O que é multifatorial? Ela envolve vários fatores, né, para a sua existência. Então, fator genético, fator biológico e fator psicossocial, ou seja, psico, mente, né, cérebro, e social, nossos relacionamentos com as pessoas, tá? Então, às vezes a pessoa tem depressão a partir de um acidente, a partir de uma ruptura, a partir de um conflito, enfim, a partir de algo que não foi resolvido. Então, multifatorial vem de fatores, né? De várias ramificações, de várias razões. Então, a pessoa pode ter depressão por uma questão histórica. Então, vamos lá, tem pessoas na família que tiveram depressão, e aí a probabilidade de eu ter depressão
aumenta um pouquinho, né? Porque tem essa questão genética e hereditária, tá? E quando a gente fala de multifatorial, é importante lembrar de outras doenças, né? Por exemplo, quando a gente pega ali a diabetes ou a pressão alta, também tem essa questão genética, biológica, psicossocial. Isso quer dizer o quê? Que para você alcançar a cura da depressão, depende de vários fatores e principalmente de você. Tá? Ademar, mas como que você fala de você se eu não tenho força? Se eu não tenho condição? Eu fico no quarto trancado o dia todo. Pelo menos 1% de força tem que existir, porque tudo começa pelo desejo de alcançar a cura. E aí, respondendo a nossa pergunta, né? Depressão tem cura? A depressão não tem cura para todas as pessoas. Vou repetir. A depressão não tem cura para todas as pessoas. Por que, Ademar? Porque depende desses fatores. Depende se a pessoa leva o tratamento a sério, se ela comparece às sessões de psicoterapia, se ela toma medicação no horário, se ela vai na atualização com o psiquiatra, se ela segue as orientações da psicoterapia. Porque o que acontece? Assim como vamos pensar na seguinte situação, tá? Você tem dor de garganta, aí tá tudo inflamado, você vai ao médico e aí ele receita amoxicilina. A amoxicilina você tem que tomar por um período. Só que quando você toma amoxicilina, depois do segundo dia, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas abandonam o tratamento. E se abandona o tratamento, qual é a probabilidade de você ter a doença de novo? É muito grande, porque você interrompeu um ciclo. E com a depressão não é diferente. Então, se você está tomando medicação, né, do horário X ao horário Y, e de repente você interrompe tudo só porque acha que está boa, não, eu estou bom, não vou tomar mais a medicação. A probabilidade de você ter a depressão de novo aumenta para 50%. E depois pode aumentar para 70%. E depois pode aumentar para 90%, dependendo da quantidade de crises que você tem. Então, respondendo essa questão, né, não tem cura para todos. Por quê? Porque vai depender da pessoa também e do profissional que está acompanhando, tá? Então, assim, tem que fazer manutenção periódica, tem que ter as sessões semanais, as sessões quinzenais, as sessões mensais, bimestrais, não importa. Tem que ter um acompanhamento com um profissional especializado, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, que são as medicações, e depois os profissionais que vão chegando, por exemplo, uma massoterapeuta, né, fisioterapeuta, professor de educação física, professor de arte, né, professor de dança, professor de música, então, professor de boxe, de outras artes marciais. Então, tudo que puder incorporar a esse acompanhamento terapêutico é muito bem-vindo para a pessoa conseguir chegar na cura. Então, é isso, tá? Não, a depressão não tem cura para todas as pessoas, porque é multifatorial. Depende de várias situações, de vários contextos. E o principal, depende de você.